Amém. Glória a Deus por isso. Meu Senhor é bom. E a fidelidade dele nos ensina cada dia a confiar nele. Porque a nossa dificuldade é confiar, né? A gente olha para Deus e pensa que Deus é igual a gente. Aí a gente não consegue confiar. E fica buscando alternativas. Mas são alternativas que levam para caminhos de morte, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor tem vida eterna para nos dar. E nós podemos confiar nele todo o tempo. Até quando a gente não entende, ou principalmente quando a gente não entende. Porque muitas coisas, né, a gente precisa confiar e não buscar entendimento. Senão a gente acaba entrando por caminhos contrários. O nosso entendimento ele é bem limitado. Então, nós temos caminhado, né, no livro de Ezequiel. Nós vimos no início que Ezequiel teve uma visão maravilhosa da glória de Deus. E em seguida Deus foi trazendo para ele os castigos que viriam sobre Israel. E depois mostrando para ele também as abominações que estavam sendo praticadas ali no templo. E por causa de tantos pecados, tantas abominações, a glória do Senhor se foi, deixou o templo. Então é uma caminhada muito difícil, pesada e triste, mas que tem por objetivo, eu creio, gerar temor em nós. Temor de Deus. Porque o temor tem se acabado, né? Tem se esfriado. E a gente começa a acostumar com muitas coisas. Coisas que não glorificam a Deus. Começa a parecer tudo bem, tudo certo, não tem problema. Até que você se sente de tal forma frágil e fraco que tem dificuldade para buscar o Senhor. Então, todos esses estudos, inclusive o de hoje, é para nos trazer entendimento, mas mais do que isso, gerar temor em nós. Temor porque nós servimos a um Deus santo, um Deus fiel, um Deus que não nos desampara, em momento algum. Amém? Nós vamos ler hoje Ezequiel 13, de 1 a 10. Ezequiel 13, de 1 a 10. Acharam? Amém. Então diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estares na peleja no dia do Senhor. Vêm vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, não falais adivinhação mentirosa quando dizeis: o Senhor diz, quando eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão nem os registros da casa de Israel, nem os registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica paredes de lodo, e outros a rebocam com cal não adubada. Então tem várias advertências aqui contra os falsos profetas, aqueles que falam o que está no seu coração. E sabemos, né, Jeremias já nos diz que nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, se o meu coração é desesperadamente corrupto, como que eu posso confiar naquilo que vem no meu coração?
nós vamos confiar na palavra de Deus, naquilo que o Espírito Santo traz para nós. Para isso precisamos de discernimento e de conhecer a palavra. Porque sem discernimento, sem conhecer a palavra, sem conhecer a verdade, como distinguir o que é falso? Não tem jeito, não é? Então nós precisamos estar atentos, bem atentos. Depois do pronunciamento de juízo, divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel então se dirige agora aos falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias, na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel, na Babilônia, era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Entenderam isso? Os profetas falsos estavam amparados pelo governo e pela liderança da igreja da época. Então eles se sentiam livres para falar o que esperavam que eles falassem. Será que isso acontece hoje? Quais são as funções? Quem são os profetas? Qual é a função básica do profeta? O profeta tem a função básica de apresentar Deus ao povo. E o sacerdote de apresentar o povo a Deus. Então precisavam caminhar juntos, não é? Apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, enquanto que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. E o que os falsos profetas então faziam? Eles agiam ao contrário disso, na função de contrapor os profetas de Deus para desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Por que o povo era desencaminhado? Porque o povo não conhecia a verdade. Eles não liam, não conheciam. Nós temos o Espírito Santo para nos conduzir e temos a palavra nas nossas mãos. Então o contexto nosso fica um pouco melhor, não é? Então esse termo profeta tem a ideia primária de ser um porta-voz, um orador. E isso então pode ser compreendido no chamado de Moisés, quando Deus fala para ele, lá no Monte Horebe, lá em Êxodo 4, versículos 10 a 15. Vamos ler, para a gente entender o caminho que a palavra nos mostra, com relação aos profetas. Êxodos 4, versículo 10 a 15. Quando Deus fala chama Moisés. Perdi aqui, demorei aqui um pouquinho. Peraí, só um minuto. Sumiu o êxodo da minha Bíblia. Houve um êxodo aqui. É que eu não marquei esse texto. Esqueci de marcar esse texto. Aqui os outros. Êxodo 4, versículo 10. Diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eis que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-o se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca, e com a dele vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele será por boca, e tu lhe serás por Deus. Então Moisés reclamou que não conseguia falar direito. Então Deus arranjou alguém para ser profeta de Moisés. Então Moisés ouvia de Deus e Arão ouvia de Moisés. E Arão era o intermediário ali. Mas a questão é que o profeta Moisés foi chamado e delegado por Deus para trazer a palavra, a instrução para o povo. Então essa é a ideia do profeta, aquele que ouve de Deus
e transmite a mensagem. No Velho Testamento, né, existiam vários profetas. E esses profetas, quando eram profetas de Deus, eram chamados de servos de Deus. Quando Deus fala, né, em Êxodo 7:1, ainda em Êxodo 7:1, fala assim: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, teu irmão será o teu profeta. E aí ele continua. Então Moisés foi declarado por Deus diretamente delegado para fazer a palavra dele. Na sequência, né, em Crônicas, não precisa abrir não. Os atos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natan, nas crônicas de Gade, o vidente. E essa era a ideia. Existem vários nomes para os profetas na Bíblia. Então, o profeta é aquele que vê antes, né, que percebe antes. Ele pode ser chamado de embaixador, de mensageiro, de servo de Deus, de homem de Deus. E a origem dessa palavra é que vem antes, né? E o fene vem do verbo fene, que é falar. Então, vê e fala, recebe e fala, ele transmite. Ele é um mensageiro, é aquele que prevê o futuro, que revela algo impossível de ser conhecido, de ser sabido por meios naturais. E os falsos profetas, como que surgiu isso aí? O que aconteceu? Profetizar falsamente era um crime em Israel. E era um crime de morte. Olha o que está escrito em Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, se não quiser abrir, não tem problema, mas Deuteronômio 13, de 1 a 5. Diz o seguinte: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-nos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos chegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou a rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, e vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus. Então, olha só, ele será eliminado, ele será morto, o profeta falso. Nós temos dois tipos de profeta falso: aquele que conhece, aquele que serve a outros deuses, a ídolos, e aquele que fala do seu próprio coração. Então, a Bíblia condena os dois tipos, porque a questão da profecia e do profeta é para falar em nome de Deus, somente do Deus único e verdadeiro. Então, os profetas falsos, eles sabiam dessa lei, eles sabiam que eles corriam risco de vida. E Jeremias 6 fala também sobre os falsos profetas. É a mesma palavra usada, os pseudo-profetas. Por quê? Porque aquilo foi crescendo. E a gente vai ver mais adiante que era de acordo com a política da época. Existiam aqueles que queriam agradar os governantes, que tinham favores dos governantes. Então eles começaram a falar aquilo que agradava, ao invés de falar a verdade. E nós todos, na verdade, corremos esse risco. Por quê? Porque a gente tem medo das consequências naturais. A gente esquece que a pior consequência é a futura. A eternidade, com ou sem Deus, não é? Jeremias 7,4 fala: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, quando templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras praticardes justiça, cada um com o seu próximo, não oprimireis o estrangeiro, o órfão, viúva, nem derramares sangue, em sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses. Para o vosso próprio mal eu vos farei habitar neste lugar. Então a questão é onde nós colocamos a nossa confiança. Porque se eu coloco a confiança em Deus, eu vou ouvir dele. Mas se eu começar a olhar para as circunstâncias,
para os meus medos particulares, para as minhas situações, né, para o grupo, a gente começa a falar aquilo que o outro quer ouvir, aquilo que agrada o coração. E aí existe um risco altíssimo, e nós todos conhecemos um pouco de pessoas, histórias de pessoas que ouviram aquilo que não foi de Deus e deram crédito, e se deram mal em muitos caminhos. Então nós precisamos estar muito atentos mesmo. Então tudo na vida tem dois lados, né? O lado positivo, negativo, o bem e o mal, o galardão e o castigo, amigos e inimigos, bênção e maldição. Então, o verdadeiro, mentiroso, o justo e injusto. Então, também vai haver verdadeiros profetas de Deus, enviados de Deus, e falsos profetas. Vai haver o trigo e vai haver o joio. Nós não podemos ser inocentes de pensar que está tudo certo, porque está falando em nome de Deus. Nem sempre. Não é? Porque a gente ouve assim, mas Deus falou. Será que falou mesmo? Tem que perguntar, tem que questionar, porque tem que ser baseado na palavra dele, nos princípios dele, nos valores dele, e não naquilo que eu gostaria de ouvir. Não é? Então a expressão profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas, tanto em Jerusalém, quanto aos que estavam nos exilados em Babilônia, e também aos falsos doutrinadores da atualidade. Ezequiel descreve a natureza da atividade profética desses enganadores do povo, os profetizadores, ou os que profetizam ou ainda estão profetizando. Então, na verdade, é uma denúncia aos falsos profetas. Eles profetizam o que vem do seu coração. Eles praticam um desserviço. Ao invés de construir, eles desconstroem a confiança, a fé, a visão, o entendimento da palavra de Deus. Porque seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de uma mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus. Porque o falso profeta, ele está levando a pessoa a não crer em Deus, a não buscar a verdade, a não caminhar dentro da palavra. No versículo 4, são chamados de raposas do deserto. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e do perigo que os falsos profetas representam a nação e hoje a Igreja de Cristo. É muito sério. Jeremias apresenta um discurso muito duro lá no capítulo 23, de 9 a 40. Os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se juntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. A questão é que os profetas falsos eles começaram a iludir as pessoas, tirando as pessoas do caminho da verdade. E muitos se deixaram levar por esses caminhos. Então, tudo isso é um alerta para que nós hoje venhamos a pensar melhor naquilo que ouvimos, a julgar aquilo que a gente está ouvindo. É de acordo com a palavra ou não? Glorifica a Deus ou não? É o modo como Deus trabalha ou não? Para isso tem que conhecer a Deus e o modo como Ele trabalha. Para isso tem que conhecer a palavra. Não tem como a gente discernir muitas vezes, porque é muito parecido a forma de falar e aquilo que parece ser verdade, mas não está alinhado com a palavra de Deus. Então é preciso que a gente esteja muito atento para a gente não ser enganado. Não é? Hoje nós temos esse problema aí com a fake news. A fake news é um tipo de falso profeta. Não é? Mensagens falsas. Para que faz isso? Para desorientar mesmo o povo, para tirar do caminho reto, para mudar o foco, para tirar a atenção daquilo que é verdadeiro. E a gente precisa estar atento muito com relação a muitas coisas, mas principalmente com relação à verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque existe uma tendência de acreditar em mentiras e em mensagens falsas. Porque é semelhante àquele que busca a sua própria vontade, o seu próprio interesse. Se está falando algo que é aquilo que eu gostaria de ouvir, mesmo que não seja benefício próprio, que é agradável ao meu ouvido, que é assim, nossa, que bom que aconteceu isso. Será que aconteceu mesmo? Não é? A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre qualificado de um qualificativo que o identifica como mensageiros de Deus. Lá em 2 Crônicas 36:16, nós vemos isso.
Não precisa abrir aí para ganhar tempo, mas diz o seguinte: a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Então, o seu servo Aías, o profeta. Esse era o profeta de Deus. Então, a expressão meus servos, relativa aos profetas, sempre vai acontecer. Jeremias 7, 25, nos mostra também isso. Jeremias 7, 25. Desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Então é preciso discernir quem é que está enviando, qual mensagem está trazendo, para a gente não cair no engano. Porque o engano tem esse propósito mesmo de enganar, não é claro? Então profetizar falsamente era crime lá em Israel, e eles sabiam disso, mas ignoravam. Então Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados de Deus. Javé não os enviou, e a mensagem que eles anunciam ao povo é a adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Deus, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Porque a semelhança é mera coincidência, não é? Então, a mentira é o oposto da verdade. Trata-se de uma prática de engano, de falsidade, de traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual, da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e com o próximo. O que fala em 1 João 2, 24? Aquele que fala que ama a Deus e não ama o seu próximo, está mentindo. Então, a coisa é muito mais profunda. A mensagem ela não é só para falar e repetir. Não é só um dizer popular ou um dizer bíblico. É uma verdade para ser aplicada na nossa vida. E se isso fosse tão simples, tão fácil, tão óbvio, não precisaria ser repetido várias vezes. Não é? É repetido várias vezes porque nós precisamos nos lembrar disso. O profeta falso, quando fazia uma profecia e ela não era cumprida, ele era morto. A questão é que muitas profecias demoravam para ser cumpridas. E o povo estava em cativeiro. Então, a esperança de voltar para a terra deles era muito grande. Então, a palavra, quando era dada, não, você vai voltar, não, isso vai acontecer, vinha ao encontro da expectativa. Então, era fácil ser enganado. E por isso, nós também hoje precisamos prestar muita atenção. O que a gente gosta de ouvir? O que a gente quer ouvir de verdade? Não é? Então, a ira de Deus contra os falsos profetas, ela é evidente. Falar em nome de Javé sem que ele estivesse autorizado era um crime mesmo. E parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque eles se sentiam favorecidos pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois os seus discursos agradavam as autoridades e a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Interessante, né? Muito interessante. Na época, eram funcionários públicos, né? Os discípulos desses falsos profetas, ou falsos doutores, ainda estão por aí, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Precisamos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. E tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo, que parece, mas não é. Então o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel. Vamos ver o que Pedro diz, lá em 2 Pedro 2:1. 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme.
Então nós podemos ver no Velho Testamento ao Novo Testamento um alerta muito claro sobre essa questão do lado falso, né, do falso profeta. O boato é outra situação, que é uma propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida, e o contexto mostra que divulgar informação enganosa é uma associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Então, o boato, a mentira, a falsa profecia, é tudo mentira. Então, nós precisamos estar atentos, porque essas coisas acontecem muito naturalmente, muito sutilmente no nosso meio. E a gente se deixa levar. A gente compartilha mensagens, às vezes, na internet, e a gente não sabe se aquela mensagem é verdadeira ou não. Por que a gente faz isso? Porque, às vezes, aquela mensagem bate com o que a gente gostaria que acontecesse. Depois a gente quer saber que aquela mensagem é falsa. E para desfazer isso é um problema. Então a gente precisa prestar atenção, porque a coisa é ampla. Não é só uma questão da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo porque a palavra de Deus nos ensina contra a mentira. E a mentira não é só eu falar uma mentira para a pessoa aqui. Ela tem uma amplitude, né, uma profundidade. Ela pode alcançar muitos níveis e gerar destruição. E um filtro bom que a gente pode usar é o que fala em Filipenses 4:8. Quem lembra que fala Filipenses 4:8? Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, não é? Seja isso o vosso falar. Então, um filtro, como se fosse uma peneira. Outro filtro é o que Jesus disse: o seu falar seja sim, sim, não, não. Passar disso vem do maligno. Porque o passar disso pode ser engano. Pode trazer muito problema e muita confusão. Mas nós precisamos estar alertas. E isso tem que ser um comportamento, uma atitude intencional da nossa parte. Porque senão a gente se relaxa e as coisas começam a passar e a gente não percebe que a gente está fazendo parte de um boato, ou divulgando uma situação que a gente não conhece, ou falando de algo que não era propriamente verdade. Entendem isso? Então, coisas triviais no dia a dia podem terminar na justiça, pode gerar um problema enorme no processo, não é? Porque elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Então, é um alerta para todos nós, para gerar temor em nós. Temor de Deus, temor com relação àquilo que é verdadeiro, aquilo que não é verdadeiro. É verdadeiro? Sabe de onde que é? Aconteceu mesmo? Ou é uma fofoca? Não é? Ou é um boato? Ou é aquilo que eu gostaria que acontecesse? O Senhor nos ajude a ter discernimento, a ter entendimento do que é a verdade, buscar pela verdade, privar pela verdade. A verdade, ela não tem que ser grosseira, ela não tem que ser, ela não tem que ofender ninguém. Pode-se dizer a verdade de um jeito agradável, mas precisa dizer a verdade. Porque senão a gente engana o outro e engana a gente mesmo. Todos nós, no final, ficamos enganados. Porque os falsos profetas também estavam enganados. Intencionalmente ou não estavam. E eu colhi os seus frutos, as suas consequências. Então ninguém vai ficar isento disso. Mas as consequências, elas existem. E elas alcançam a todos que precisam. Até os que não precisam são respingados muitas vezes com as consequências de uma atitude contrária à verdade. Não é? O Senhor nos ajude e nos traga luz e entendimento para olhar para nós mesmos e ver se a gente está caminhando dentro da verdade ou não. Porque a verdade nos liberta. Não é? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. A verdade sempre faz o seu papel de trazer liberdade, de trazer cura para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, obrigada pela tua palavra que é a verdade. Ajuda-nos, Senhor, cada dia, nos direciona, Senhor, nos guie na verdade, Deus. Para que possamos abrir mão da mentira, abrir mão do engano, abrir mão dos nossos próprios desejos, mas querer, ó Deus, escutar aquilo que é do Senhor, aquilo que te honra, que te glorifica, que te exalta, aquilo, Pai, que constrói vida e não morte. Obrigada pela tua misericórdia constante, ó Deus. Renova-nos nesta manhã e nos ensine, Pai, cada dia a viver na verdade do Senhor, a propagar a tua verdade, a tua palavra
que gera vida, que transforma as vidas. Obrigada, Senhor, por contar conosco e por nos direcionar a cada dia. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.